está em João capítulo 6. Eu vou ler para ser mais breve, porque eu quero ler dois textos. Amém? Diz assim, João 6, versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Agora eu vou ler aqui em João 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vou fazer uma pequena reflexão sobre esses dois textos. São textos distintos, mas eles falam muito sobre uma só verdade. Amém? Jesus, ele se coloca como caminho, como a verdade e a vida, né? E no capítulo 6 de João, Jesus, ele começa a falar de uma verdade para os judeus que confrontava eles. Por quê? Porque os judeus, eles, na religião deles, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, né? Que haveria de vir ao mundo para salvar a sua nação, né? Por isso que lá em João, do capítulo 1, João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados os filhos de Deus. Então Jesus começou a confrontar eles com a verdade, falar que ele era o pão da vida, falar que ele tinha vindo ao mundo para padecer por eles, e eles não queriam aceitar essa verdade, né? E em João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, né? Quando ele diz eu sou o caminho, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? E aí Jesus está falando: vinde a mim como você está. E Jesus, depois ele se coloca como a verdade. Quando ele se coloca como a verdade, ele começa a falar para mim e para você: olha, você é esse cara, e você tem que ser esse, você precisa de mim. Sem mim você nada pode fazer, né? E aí ele começa a mostrar pra gente quem nós somos e quem nós precisamos ser nele, né? E aí, só que essa verdade, ela confronta a gente. É por isso que tem aquele ditado, né, que diz assim, que a verdade, ela dói. Porque Jesus, quando a gente começa a conhecer a verdade de Deus, e a gente começa a conhecer a palavra de Deus, e a gente começa a ver quem nós verdadeiramente somos e quem nós precisamos ser. E essa verdade, ela nos confronta. Essa verdade, ela dói em nós. Porque, cara, e essa vida, quando Jesus ele se apresenta como uma vida, porque você tem que passar por esse processo: caminho, verdade e a vida. Quando você conhece a verdade e passa a viver essa verdade, aí essa vida começa a ser gerada em você. E quando Pedro, ele dá quando Jesus fala para os discípulos lá no capítulo 6, que ele diz assim: e vocês querem ir como esses foram? E aí Pedro diz para ele: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo. Ou seja, cara, eu posso ser um homem perfeito, mas sem essa verdade, sem eu crer nessa verdade, que Cristo veio ao mundo enviado por Deus para morrer e pagar pelos meus pecados, eu posso ser o cara mais bonzinho do mundo. Eu não vou ser salvo se eu não crer nessa verdade de Deus. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Então nós precisamos olhar para essa luz e enxergar nele que só ele é a salvação para nós. Somente através dele nós podemos herdar o reino de Deus, a vida eterna. Eu comparo muito essa passagem. Paulo, quando Saulo perseguia a igreja, ele fazia isso porque ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele
Quando Jesus se apresenta para ele, ele conhece a verdade de Deus ali naquele lugar. E essa verdade transformou a vida dele. E através daquele encontro que ele teve com Jesus, a vida dele, muita gente diz que a vida dele foi transformada. Não, ele apenas passou a viver por aquilo que ele aprendeu, por aquela verdade que ele conheceu. Porque antes ele fazia a vontade de Deus no entendimento dele, né? No que ele acreditava. Mas quando ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, ele passou a viver por aquilo. E é por isso que ele passou de perseguidor a pregador do Evangelho. E é essa verdade que nós precisamos hoje. Nós precisamos de Jesus, né? E é isso que eu digo sempre, que assim, isso que motiva essa galera estar aqui. É isso que motiva o Eric chegar aqui e começar a tocar, a cantar louvores a Deus e adorar esse Jesus que nos salvou. Porque sem Ele nós não somos nada, galera. Nós não somos nada, nós precisamos dele. Ele é a vida que nós temos que tomar sobre nós e passar a viver por essa verdade. Jesus é o único caminho, é o caminho da salvação. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.